internações hospitalares de crianças de 0 a 5 anos. O grande fluxo de famílias que deixaram o campo para viver na cidade agravou ainda mais o problema da falta de infraestrutura urbana no país. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, destaca alguns projetos de sucesso na área de saneamento público, um problema que atinge a maior parte das cidades brasileiras. Cocal do Sul e outros 5 municípios de Santa Catarina formaram um consórcio e construíram aterro sanitário e galpão de reciclagem, minimizando o impacto do lixo urbano no meio ambiente. Moradores do Riacho Fundo, no Distrito Federal, formaram uma cooperativa de coleta seletiva e reciclagem de lixo. Com apoio da administração local, compraram equipamentos para a confecção de artesanato, gerando emprego e renda. Para enfrentar o problema da colocação de resíduos de construção civil em locais inadequados, a Prefeitura de Belo Horizonte desenvolve um programa de qualificação de carroceiros. Além de ajudar na limpeza urbana, os carroceiros participam da gestão integrada de resíduos da cidade. O sucesso da gestão pública depende da qualidade da prestação de contas. Aprimorando os mecanismos de controle, o prefeito moderniza a administração, dando maior agilidade e transparência. Um dos mecanismos mais importantes é o controle interno. O controle interno analisa e acompanha a arrecadação e os gastos da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Produz relatórios e demonstrativos contábeis que, consolidados, vão constituir a prestação de contas. Toda a documentação será encaminhada para os órgãos de controle externo, que no caso das prefeituras são as câmaras de vereadores, o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos municípios. Para auxiliar os municípios no atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, a União preparou um conjunto de ferramentas que estão disponíveis aos prefeitos e câmaras de vereadores. A principal ferramenta é um programa de computador que permite recuperar os principais indicadores de receita e despesa de cada município a partir de informações produzidas pelas próprias prefeituras e consolidadas pelo Tesouro Nacional. Os dados servem como base de planejamento fiscal para o período de 2005 a 2008. O programa está disponível na página do Tesouro Nacional na internet. Também pode ser adquirido em CD. A gestão de finanças municipais, legislação, orientações e informações fiscais permite desenvolver com agilidade um grande número de cenários, trajetórias e estratégias de ajuste a partir da verificação interna da arrecadação e gastos do município. O planejamento fiscal permite ao administrador estimar com antecedência o impacto das medidas previstas no plano de governo. Orienta o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e o equilíbrio das contas públicas ao longo do mandato. É uma valiosa ferramenta para a discussão das propostas orçamentárias, tanto nas câmaras municipais como em conselhos municipais e fóruns participativos. Os municípios devem acessar as modernas tecnologias. Há muitas informações, estas informações precisam estar condensadas num banco de dados. Existem dados que podem ser trabalhados no sentido de qualificar e melhorar os projetos da própria administração e, acima de tudo, trabalhar na qualificação dos gestores públicos, tendo como premissa de que valores constitucionais como da transparência, da ética, da eficiência, da eficácia são instrumentos indispensáveis para se produzir administrações que de fato atendam a este grande objetivo da vida pública, que é servir o bem comum. Que iniciativas a ABM orienta para que se tenha um nível razoável de desenvolvimento nos municípios? Primeiro, que os municípios realizem um bom diagnóstico municipal. Segundo, que se capacitem em todos os sentidos para viabilizarem o seu planejamento. Terceiro, que este planejamento diga respeito com a realidade local e micro-regional, ou seja, a ideia de que não vivemos em comunidades isoladas, estamos todos interligados num mesmo mundo, numa mesma humanidade e cada vez mais com problemas comuns. Uma definição de administração moderna. Eficiente,
eficaz, voltada para os interesses coletivos, com a capacidade de articular um pacto de governabilidade, uma agenda local em que os atores do setor público, do setor privado, da sociedade civil organizada terão vez e voz, e construir uma agenda de governabilidade, onde um planejamento com racionalidade objetivamente proponha metas factíveis de serem atingidas. Nós aprendemos pela experiência e também na academia que quando se faz um planejamento muito amplo, quando tudo é prioritário, nada é. Então, governar nada mais é do que administrar interesses coletivos. É preciso, portanto, que esta pauta de governabilidade dos interesses coletivos, ela seja a menor possível no sentido das metas e objetivos que estão sendo fixados, mas que tenha uma universalidade, ou seja, que abarque o interesse da maioria da população que reside na comunidade. Desta forma, nós vislumbramos que os mecanismos para produzir e realizar gestões com o conceito de uma modernidade que está associada à promoção da qualidade de vida podem atingir os resultados que todos nós, na Associação Brasileira de Municípios, esperamos. Ou seja, que cada vez mais os municípios brasileiros cumpram com a sua tarefa, cumpram com a sua missão principal, que é cuidar dos interesses mais elementares da vida humana. Uma rede de computadores interliga o Congresso Nacional, assembleias estaduais e câmaras de vereadores. Por meio de cursos, seminários e videoconferências, a Interleges contribui para a modernização do Poder Legislativo. Já o Instituto Legislativo Brasileiro oferece treinamento, cursos presenciais e à distância e edita programas didáticos para a televisão. O Instituto tem uma central de vídeo